No Cerrado, é só sair e encher as mãos de pitanga. Subindo para o Cerradinho, mangaba e mama-cadela. Manga, mangaba, jatobá, bacupari, gravatá e araticum. Olha o tempo do piqui. Quantos frutos da terra do Cerrado são descritos na canção de Marcelo Barra? Dentre eles, o piqui, que é um dos frutos mais estudados em relação ao seu valor ecológico, nutricional e econômico. Sua nomenclatura é de origem indígena tupi e significa pele espinhenta. No programa de hoje, vamos matutar sobre o projeto Pequi com SUS, cuja identidade é uma homenagem a esse fruto tão especial. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de pele clara, cabelos cacheados e claros, um pouco abaixo dos ombros. Tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa preta com detalhes na gola em branco. Ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba na cor preta, vestindo uma camiseta preta e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre o projeto de extensão popular Pequi com SUS, a nossa convidada de hoje é a Maria Tereza Fleury Serbeto, acadêmica de enfermagem na Universidade Federal de Goiás. Maria Tereza é egressa do curso técnico em análises clínicas do IFG Campus Goiânia Oeste e doula, formada pelo curso de formação de doula do IFG Anápolis. Atua também como conselheira municipal de saúde de Goiânia desde 2023 até 2027. Bom, e para você que gostaria de aprofundar mais sobre a atuação profissional e acadêmica da nossa convidada, a Maria Tereza Serbeto, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela com o seu currículo Lattes. Maria Tereza, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda aos nossos diálogos. E é muito instigante e agregador a nossa regionalidade, a identidade e a intencionalidade do projeto de extensão popular chamado Pequi com SUS. Maria Tereza, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre qual é a origem do projeto e quais são também as finalidades e as atividades extensionistas do projeto? Bom dia, meu nome é Maria Tereza Serbeto, eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado, escuros, eu tenho uma mecha descolorida no cabelo, estou usando uma blusa marrom, de gola alta, também uso um óculos, hoje eu estou usando um relógio que está aparecendo aqui no meu braço, estou usando batom vermelho e estou usando um fone de ouvido, um colar prata e um crachá da UFG. Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo espaço. E é muito bom quando a Thalita traz toda essa questão em relação ao qual é o papel do PAC dentro de Goiás e também a nossa escolha é trazer um elemento tão regional do Cerrado para a nossa identidade visual e também que se engaja na nossa proposta e também do nosso nome. Esse nome Pequi com SUS, ele veio justamente dessa ideia de discutir saúde pública, de fazer defesa do SUS, de fazer educação popular em saúde, a partir dos regionalismos goianos que a gente tem. Então, fazer uma interlocução de uma divulgação científica para além, né, da academia e para outros espaços, através do Pequi com SUS. É um projeto que surgiu tem aproximadamente 3 anos, 3, 4 anos, e está vinculado ao Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, o CEBS, daqui de Goiás.
E foi um projeto de extensão que veio com essa proposta de difundir ainda mais a atuação do SEBS e sair de dentro das discussões da defesa do Sistema Único de Saúde somente dentro da universidade, dentro da academia. Então, a gente trabalha em algumas vertentes, a divulgação científica nas redes sociais, também a educação popular em saúde. Já tem algum tempo, principalmente desde 2022, uma inserção muito forte dentro dos movimentos sociais da militância em saúde. Então, a gente tem construído, por exemplo, uma vitória recente que tivemos na campanha que a gente promoveu, e foi muito bom, tivemos muitos aliados nela, foi a instalação da logomarca do Sistema Único de Saúde da fachada do Hospital das Clínicas. A princípio parece uma discussão um tanto quanto rasa ou sem sentido, mas não é, porque a gente está falando do hospital público de referência no Centro-Oeste, que não tinha estampado a vinculação que ele tem com o sistema público. Na verdade, ele é totalmente público. Muita gente pergunta se tem que pagar pelo atendimento, muita gente não entende que também é um hospital escola vinculado à Universidade Federal de Goiás. Então, foi uma das vitórias que a gente teve. Inclusive, dentre os eventos em que a gente teve presente, as atividades que a gente promoveu recentemente, essa vai estar aparecendo nas nossas redes sociais em breve. O PIC Cursos também já teve ações de militância na área da saúde, no sentido de estar aliado às comunidades das ocupações urbanas. Então, estar junto na educação e saúde, estar junto também nas demandas dessa população, com os outros movimentos sociais e sindicatos envolvidos, movimentos dos trabalhadores, também através de doações que a gente já fez. São muitas ações, são muitos projetos. A gente também tem uma vertente acadêmica, por exemplo, no congresso da UFG, o Compex, do ano passado. Fizemos apresentações de trabalhos, temos projetos de pesquisa que são vinculados, e tudo isso foi encabeçado pela professora Cristiane Lemos, do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG. Tanto a liderança no SEBS, quanto da início ao PIC. E pessoas interessadas foram se aliando, né? Foi uma época que coincidiu também com a atuação da Frente Goiana contra a privatização da saúde, que foi muito forte para estar trazendo tanto o PIC se evidenciando quanto o SEBS. Eu acho que de início a gente pode falar sobre essas questões. Não é tão polissêmico quanto parece, mas é múltiplo, com toda certeza. E Maria Tereza, então trata-se de um projeto que tem como fundamento acadêmico-social a ciência cidadã. Então, quais são as metodologias de trabalho deste projeto e também quais são as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento das ações? E eu ainda faço mais uma pergunta: quais são as contribuições do projeto para o desenvolvimento da ciência cidadã? Em relação às nossas metodologias, a gente promove eventos, já tivemos conferências livres de saúde, já fizemos rodas de conversa. Às vezes a gente é convidado para estar presente em alguma abordagem de uma disciplina ou alguma palestra. Então, sempre está estabelecendo possíveis parcerias em que a gente possa estar fazendo essa discussão da defesa do Sistema Único de Saúde, problematizando questões políticas, econômicas que a gente tem, processos de privatização, e também trazendo isso para um contexto em que seja apropriado pela população esse conhecimento e que a gente articule lutas coletivas com isso. Também muita metodologia de atuação que a gente pode falar, aglutinar tudo o que a gente faz e divulgar, tanto nas redes sociais, pensando numa divulgação científica através das mídias digitais, como também trazer isso para espaços acadêmicos. Então, através de apresentações em congressos, fazer pôsteres, banners, mini-cursos nesse sentido. Existe também uma vinculação do projeto com outras áreas mais acadêmicas que são exploradas na pesquisa. Então, tem questões da pós-graduação que vem junto, a gente está aliado ao GPEC, que é o Grupo de Estudos em Educação, Trabalho e Saúde daqui da UFG. Então, tem grupos de estudo que a gente promove também, não no sentido de ser totalmente novo, mas no sentido de fazer parte do que a gente entende teoricamente como nossa abordagem. Em relação a parcerias, temos muitas parcerias, felizmente, com sindicatos, principalmente o Sindicato de Saúde, também os conselhos de saúde, Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, Conselho Estadual de Saúde de Goiás, que nós estamos presentes. O SEBS Goiás está presente no Conselho Estadual de Goiás,
E o PEQI Consus está presente no Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, que inclusive eu faço essa representação, porque nos conselhos de saúde a gente não tem conselheiros nominais, né, mas são eleitos para representar entidades. E eu estou representando o PEQI dentro do Conselho Municipal. Dentre outras parcerias, tem a Liga Acadêmica de Educação e Saúde, a LAES, que é a nossa parceira, o próprio GPEX, que eu já mencionei anteriormente, que é um grupo de estudos da pós-graduação que reúne alunos da pós-graduação em saúde coletiva e da pós-graduação em ensino na saúde. E de parcerias, a gente também tem professores daqui da UFG, que independentemente são próximos, então sempre podemos contar com eles nas nossas atividades, fazer esses convites. O Conselho Local de Saúde do Hospital das Clínicas também é um grande parceiro, então a gente tem diálogos muito profícuos com todas essas entidades, todos esses movimentos. Já tivemos proximidade também com o movimento de trabalhadores por direitos e outros movimentos estudantis que tem dentro da universidade também são próximos a gente. Fizemos também muitos encontros já com todos esses entes, então assim, às vezes a gente promove uma atividade, eles vêm, então eles fazem uma atividade e nos convidam. São parcerias muito bem estabelecidas que a gente consegue estar colocando a nossa forma de conduzir esse projeto em prática. E nós estamos matutando hoje sobre o PEQI Consus, com a acadêmica Maria Tereza Serbeto. Já dialogamos sobre a origem deste projeto de extensão popular, suas ações, finalidades e atividades. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Eu sou a Hilary, estudante de Pedagogia no IFG Campus Goiânia Oeste, e quero perguntar para a ciência: qual a sua contribuição para a construção do senso crítico do aluno? A nossa forma de contribuir com ciência, de construir ciência, é, antes de tudo, ter um entendimento de ciência de que ela não parte de uma ciência dura, dentro de laboratórios, com cientistas distantes da realidade e que só confabulam ali dentro das ciências naturais, mas uma perspectiva ampla de ciência, em que a gente entende que ciência tem articulação política, tem contexto histórico, ciência tem compromissos em relação a grupos e agentes diversos dentro da sociedade e tem intencionalidade. Começar por esse entendimento de ciência já fala muito de como a gente entende como devemos contribuir com ela. E dentre as atividades que a gente faz, não só dentro, mas dentro delas como um todo, a gente sempre faz perspectivas em que a gente politiza questões, que a gente contextualiza sociohistoricamente. Então, todas as problemáticas que a gente vivencia hoje em dia dentro do Sistema Único de Saúde, o acesso dos usuários, que a gente também tem em relação aos processos de privatização, eles têm relação com a história política brasileira, eventos recentes, e construir ciência a partir da compreensão do mundo em que a gente vive, dos processos socioeconômicos e políticos históricos do lugar que a gente vive, é imprescindível. E entender também que isso não pode ficar só aqui dentro da universidade, mas precisa extrapolar muros. E existem coisas que precisam ser denunciadas, existem coisas que precisam ser abordadas, existem coisas que precisam ser discutidas. Então, fazer esse diálogo para fora daqui e não pensar também que as pessoas não têm noção, elas sabem e têm muito a contribuir e nos ensinar também. Numa perspectiva mais acadêmica, dizendo, trazer toda essa perspectiva que eu acabei de mencionar também para dentro do universo da pesquisa. Fazer pesquisas com compromisso, fazer pesquisas que apontem e evidenciem nuances e desnudem problemas que a gente tem. E ter uma discussão pertinente em relação a isso que seja regimentada. Maria Tereza, e em contribuição à temática que nós estamos dialogando, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade o documentário curta-metragem intitulado SUS em Defesa da Vida, produzido e dirigido por Guilherme Castro em 2020. Este documentário está disponível no canal do YouTube. Podem acessar gratuitamente. Bom, e dando continuidade aos nossos diálogos, Maria Tereza,
dada a dimensão e a natureza do projeto PEQI com SUS, precisamos entender qual é a concepção de ciência e de direito à saúde dessa atividade de extensão. E também eu te pergunto, qual é a leitura político-social do projeto em relação ao SUS? São perguntas muito importantes. Para começar, a compreensão de saúde pública e de direito à saúde que a gente tem é muito semelhante ao que consta na Constituição brasileira hoje em dia. A gente tem uma lei orgânica da saúde, a Lei 8.080, muito robusta e muito eficaz em relação a esclarecer o que deve ser saúde para a população brasileira. Antes de tudo, o SUS é um patrimônio do povo brasileiro que deve ser mantido, preservado, e a gente tem que ser intransigente na defesa dele. É imprescindível defendê-lo 100% público, com qualidade, com dignidade para os trabalhadores, com dignidade para os usuários, para que ele ofereça à população tudo que realmente se compromete. Os princípios de integralidade, universalidade, territorialidade e também nos outros aspectos que ele traz. Em relação a como que a gente contribui com a ciência em nossa compreensão, eu acredito que a gente já conseguiu falar sobre isso um pouquinho anteriormente, mas eu continuo reforçando. E isso está muito vinculado à nossa visão política que existe dentro do projeto. Precisa ter comprometimento. A gente precisa denunciar ações que colocam em xeque a saúde pública brasileira. E em relação à nossa compreensão teórico-política, a gente não se cala, inclusive. Nossa postura, em grande parte, é fazer denúncias e fazer discussões. A gente tem passado por um processo no Brasil, nos últimos 8 anos, podemos dizer assim, que o avanço desregrado no neoliberalismo brasileiro e a regressão da representação de setores da sociedade, como movimentos sociais comprometidos com direitos humanos, dentro das representações parlamentares, que são o Congresso brasileiro cada vez mais reacionário, mais conservador, abalaram muito o que a gente tem hoje de direitos humanos, o que a gente tem, inclusive, de direito à saúde. Em 2016, a gente teve a emenda constitucional 95, que foi um problema, congelou gastos para a saúde e educação durante 20 anos, e também abriu brechas para processos de privatização federais, estaduais, municipais. Hoje em dia, em todos esses âmbitos, em Goiânia, em Goiás, no Brasil, e no Brasil eu me refiro inclusive ao Hospital das Clínicas, a gente vive processos de privatização desses serviços públicos. Isso é um problema para os usuários, a gente tem dificuldade de acesso com isso, uma burocratização muito grande dos processos, não é tão benéfico quanto parece. Inclusive, existem questões relacionadas à corrupção, que nos preocupam muito, desvio de verba, e para os trabalhadores é péssimo, porque a gente tem extinção de planos de carreira, a gente tem extinção de concursos, os salários são muito mais baixos, e os próprios serviços sofrem fragilidade, porque a partir do momento que eles passam por privatizações, que eles passam a ter entes privados em gestão, temos dificuldades na oferta, no sentido de que a oferta passa a ser regulada não pelo interesse público, mas por uma produtividade privada que aquela empresa que está gerindo costuma exigir. E isso acontece no Brasil inteiro. A gente tem mais propriedade do cenário goiano, mas o cenário nacional como um todo vivencia isso. E a gente costuma se aliar com movimentos sociais que estão em defesa do Sistema Único de Saúde, também denunciam isso. Também estamos de setores como sindicatos. Existem alguns agentes políticos parlamentares que têm ações que são satisfatórias, e nesse sentido a gente cobra, a gente vê o que é preciso fazer, a gente reivindica, e a inserção também dentro dos conselhos de saúde, que são elementos imprescindíveis e estabelecidos pela Lei 8.142 de 90, que estabelece que parte da gestão do SUS é participativa. A participação social é um dos princípios do SUS. Não existe SUS sem ter população dizendo o que deve e o que não deve ser feito, sem avaliar processos. Bom, Maria Tereza, a gente está caminhando para o fim do nosso programa e eu quero te agradecer por estar aqui conosco, compartilhando suas experiências e aprendizagens.
Mas antes da gente finalizar, eu também quero te pedir uma indicação de uma produção cultural sobre esses assuntos que nós dialogamos aqui hoje. Existe um documentário muito bacana produzido pela Fiocruz, que costuma ser trabalhado nas disciplinas de saúde coletiva, educação e saúde, que trata da história do Sistema Único de Saúde e também da história, na verdade, das políticas públicas de saúde no Brasil. Ele está disponível gratuitamente no YouTube, é de fácil acesso. E é uma recomendação que eu sempre faço, porque a gente se apropria dessa história e conhece os processos políticos e econômicos, históricos que levaram até lá. É muito interessante perceber como que a compreensão de saúde, as políticas de saúde e a concepção de cidadão brasileiro estão altamente entrelaçadas com cada projeto político que a gente vivenciou ao longo da história. E também a gente entende qual que é a importância do SUS também, como ele é um produto tão precioso, uma política pública tão avançada do povo brasileiro. Muito obrigada a todos que assistiram, pela recepção da equipe do Matutando. Também parabenizar esse trabalho que tem sido feito. É muito interessante fazer essa integração de trabalhos que estão comprometidos com divulgação científica e essa integração agora do Matutando com o PEQI foi interessantíssima. Agradeço totalmente a receptividade da equipe e conheçam o PEQI Consus. Estamos presentes no Instagram, no @PEQI Consus, e estamos abertos a receber novos membros, a receber propostas. Acompanhem as nossas atividades, as nossas lutas, as nossas produções. Estamos abertos para todos. E é muito gratificante falar desse projeto. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com você hoje. Bom, e nós ficamos por aqui. O nosso programa chega ao fim, mas siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!